reflexão que eu queria trazer para nós é a gente entender que nós somos uma construção coletiva. Uma casa espírita, uma família, uma cidade. A cada grupo de pessoas, a partir do eu de cada um de nós vamos construindo egrégoras, né? A literatura espírita é muito recheada de histórias, né? O André Luiz vai contando que vai chegando nos lugares lá, ele vê a energia das casas, dos centros espíritas, tanto a energia iluminada quanto as energias densas. E cada um de nós, acredito que tem a possibilidade de sentir essa questão da energia espiritual, a gente consegue ter a sensibilidade de observar as pessoas que estão um pouco mais conectadas com a espiritualidade superior, e a gente consegue também ter noção do que é a conexão com as vibrações negativas, vamos dizer assim. Então, a manutenção de uma família é um trabalho que começa de cada pessoa e dos membros daquela família. A manutenção de uma casa espírita, de um grupo religioso, ser espírita, ela também vai ser o somatório das energias que estão ali, da convergência das intenções verdadeiras, da convergência do coração e da vibração daquelas pessoas. E é muito interessante que, eu falava agora com o Kardec aqui, né? No passado, você falar de espiritismo, você falar de energias, era quase como uma heresia. Ah, Cristiano, você está falando lá do tempo da Inquisição? Não, estou falando de tempos recentes. É possível, né? Eu não conheço a história, então eu posso me permitir o benefício da dúvida. É possível que aqui, além as pessoas que praticam o espiritismo ou a espiritualidade ainda sofram com algum tipo de preconceito, algum tipo de crítica, às vezes até muito explícita. Eu tive notícia agora recente que o pessoal montou um centro de umbanda em um determinado local e os vizinhos foram lá e apedrejaram, e xingaram, e desafiaram essas pessoas. Né? No mínimo foi uma contrariedade à legislação. É permitida a liberdade de espírito de práticas religiosas, independente do que seja. E aí, dentro dessa minha fala, eu queria estar conversando com vocês sobre o que o Kardec fez. Se nós formos pensar a época do Kardec, o catolicismo ainda era predominantemente forte na igreja, na Europa, né? Que qualquer coisa diferente dos dogmas da igreja eram tidos como diabólicos ou do mal, o Kardec veio e nos propôs uma reflexão de uma maneira muito interessante e que provavelmente, né, condiz com a missão que ele veio fazer, né, na sua encarnação nessa época. Ele propôs uma revisão da vida, da morte, de Deus, da espiritualidade e, sobretudo, das energias, baseado na ciência. Para quem gosta de estudar um pouquinho isso de filosofia, o Kardec ele embasou o seu trabalho numa filosofia chamada racionalismo. O que é isso? Tudo aquilo que é proposto, tudo aquilo que é ensinado tem que ter um fundamento científico. Então notem que muitas pessoas dentro do espiritismo kardecista ainda têm um cuidado muito grande para não chamar o kardecismo ou o espiritismo de religião, e sim de doutrina. E se qualquer um de nós quisermos olhar o espiritismo à luz da racionalidade da ciência, pode até ser que não se concorde com isso, mas ele busca um fundamento na ciência, na manipulação das energias. E o próprio conceito de Deus e da espiritualidade segue um raciocínio minimamente lógico. Faz sentido. É diferente de quando você tem uma religião que diz assim, é fé e está tudo certo, tem que ser assim, desse jeito e pronto. Ah, mas isso não, eis o mistério da nossa fé. E aí a gente esbarra numa situação que ela é muito complicada, porque fica mais ou menos igual quando a gente tem um juiz que não é um juiz técnico, juiz de direito. Ele começa a julgar com base na sua interpretação, com base nos seus valores, com base nas suas crenças. E, se for por esse caminho, o risco de se enveredar
enveredar por caminhos não legais ou pessoais é muito grande. Só puxar um pouquinho para a gente contextualizar isso, as centenas e talvez milhares de mulheres que foram condenadas na Europa por bruxaria, às vezes eram por coisas absurdamente explicáveis pela natureza. De repente ela nasceu uma mecha de cabelo loiro no cabelo preto. Ah, é bruxaria. De repente ela sabia utilizar ervas, né? Boldo, relósina, coisas que a gente usa no cotidiano. Ah, é bruxa. E essas pessoas que tinham esse poder tinham a possibilidade da vida e da morte. E talvez uma das grandes contribuições que o Espiritismo tem dado para nós seja a gente acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, acreditar no universo de uma maneira minimamente racional. E isso é tão bacana que lá no livro dos Espíritos, no começo, lá das primeiras páginas, eles perguntam lá para os Espíritos: explique Deus. E os Espíritos respondem: não estáis preparados para compreender Deus. E, por mais que a gente tente, né, dentro da nossa real limitação, a gente não consegue compreender. E o que eu, de certa forma, queria convidar vocês, como se diz, jogar uma provocação para vocês, é que o mundo está num processo de expansão da ciência, a mesma ciência que o Kardec valorizou e respeitou. Que o telescópio Hubble, agora tem o John West, se eu não estou enganado, está nos mostrando cada vez mais coisas. Agora a gente está chegando aí a questão da inteligência artificial, que sabe Deus onde vai parar isso, até para fazer esse trocadilho. Para quem assistiu os filmes lá do Stallone, daquele pessoal dos anos 80, a gente começa até a preocupar, né? Será que tem um risco de amanhã a inteligência artificial começar a ter consciência própria? É possível. Hoje eu vi um texto em que o sujeito estava dizendo mais ou menos o seguinte, que existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Isso no universo que a gente consegue enxergar, observar. E é possível que cada galáxia tenha 100 milhões de estrelas. Fazendo a multiplicação dá 1,24 zeros. E vamos partir do pressuposto que tenha um planeta, 1% de vida numa dessas galáxias, ou desses sistemas solares. A quantidade de planetas com a possibilidade de ter vida é infinita. E a gente não vai ter condição de compreender isso agora, neste momento. E aí a gente às vezes fica pensando, né? Mas tem que ter vida lá fora, os outros planetas, na mesma configuração que nós aqui, com braço, mão, orelha, olho. Não. Tanto que o Espiritismo já fala, com muita tranquilidade, que tem colônias de vida em Vênus, em Marte, no Sol, em todos os planetas. E, às vezes, a nossa visão um pouco ainda conservadora faz com que a gente espere que as vidas lá sejam da mesma forma que a gente tem aqui. Só uma comparação para a gente compreender isso, bem simples. Nas Fossas Marianas, que ficam a 12 mil metros de profundidade, tem seres que vivem numa pressão dessa lá, seres marinhos aqui, no Oceano Pacífico. Se esses seres saírem de lá e vierem aqui para a Terra, vão morrer rapidamente. E se nós passarmos de 100, 200 metros de profundidade no mar, a gente morre, porque o nosso corpo não está habilitado a viver lá. Essa configuração de corpo. Então, absolutamente não tem que acreditar e pensar que lá em Vênus, em Marte, no Sol, um desses planetas, nessa infinitude de galáxias, tem que ter essa configuração de corpo. Não tem que ter. Isso nos remete a uma coisa que o Kardec fala de uma maneira muito bacana. Nós somos a energia, nós somos luz. Nós somos. Aqui é só uma capa temporária para a gente atender esse projeto chamado Projeto Terra. Então é possível, não estou dizendo que estou dizendo que é possível que nós já tenhamos uma transmigração de espíritos na atualidade muito grande. Algumas pessoas mais espirituais ou espiritualistas falam que está havendo transmigração de planetas já
Porque há 100 anos atrás nós éramos 1 bilhão de habitantes, hoje nós somos 8. De onde que surgiram tantos espíritos para povoar a Terra? O Robin lá do SEAC fala que nós somos 21 bilhões de espíritos na Terra. Então são 8 encarnados e 21 desencarnados. Imagina a quantidade de espíritos. Quer dizer, é possível que eu tenha o dobro de espíritos aqui nessa sala hoje. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo científico dessa maneira? Para nós percebermos que a nossa existência ela é muito mais ampla, ela é muito mais extraordinária do que a gente ficar pensando na conta do final do mês, no vizinho que o cachorro dele late, no chefe que é chato. Percebem? A nossa existência, nós estamos falando de um planeta que a gente não enxerga nem 0,000% do que está em volta. E prepare-se, sobretudo o pessoal mais novo. Os próximos 10, 20, 30, 50, 100 anos, nós vamos ter tantas novidades tecnológicas. E é possível que daqui, 10, 20, 30 anos, a gente tenha comprovação científica lá no Jornal Nacional. Olha, conseguimos conversar com o plano espiritual. Chegou aqui uma nave aqui, está conversando com a gente, e eles disseram que lá no planeta deles, eles já tiveram conexão com Deus, ou com espíritos superiores. Na internet está cheio de mensageiros que se propõem a serem espíritos superiores que estão fazendo uma coisa que se chama agora de canalização. Então, meus caros, é importante que a gente comece a compreender que a nossa estadia nessa vida aqui, ela é absurdamente pequena, considerando a infinidade de espaço e infinidade de tempo. E que, por alguma razão, os livros espíritas ainda são um pouco cautelosos ou reticentes em nos explicar de uma maneira muito incisiva como é que se dá isso, essa infinitude do universo. E, por outro lado, a gente já tem pessoas ou estudos de uma maneira muito simples, muito serena, dizendo, olha, é assim. Alguém que já ouviu falar de mecânica quântica? Física quântica? A física quântica diz que nós fazemos parte de Deus, nós somos uma centelha de Deus, coisa que as religiões já falam há muito tempo. Olha que bacana. Ou seja, é a ciência, né, que está vindo aqui comprovando. Nós vamos desencarnar e vamos voltar para Deus ou para outro planeta? A princípio não, mas a gente está aqui para aprender. E o que eu queria estar dizendo para vocês? No nosso dia a dia, na nossa existência, a gente está sendo treinado, a gente quase que treinado, vamos dizer assim, a olhar muito para fora. Nós somos seres fazedores. A gente conhece uma pessoa, a primeira pergunta, o primeiro questionamento que vem na nossa cabeça é o que a gente faz? O que fulano faz? Qual que é a profissão dele? O que ele faz? E olha que coisa brava, né? A gente acaba avaliando, né, julgando o outro por conta da sua profissão. O sujeito é médico, ele é rico. O sujeito é pedreiro, não, ele é pobre. E a gente traz um punhado de estereótipo atrás disso, que não é bacana. Mas o que eu estou sinalizando para vocês? É importante que a gente compreenda que a verdadeira evolução espiritual, a verdadeira contribuição nossa para esse planeta, ela acontece dentro de nós. O que significa isso? Eu posso vir aqui, se fosse a minha possibilidade, chegar e está aqui um cheque de 10 mil reais. O cara fez caridade. Para um cara que tem 10 milhões, 100 milhões, 10 mil reais não faz diferença nenhuma. Ajudou sempre, ajudou, mas o que é isso para a evolução? É muito fácil a gente subir num púlpito, falar de Deus, de amor, mas se dentro de nós estamos desequilibrados, nós estamos destruídos, e a minha vibração energética, ela não é boa.
Então, o grande desafio nosso na Terra é nós nos tornarmos pessoas de vibração boa. Como é que isso se dá? Quando eu consigo esse equilíbrio, essa maturidade, eu começo a transbordar isso para o outro. É diferente de eu chegar aqui e querer fazer uma caridade de ostentação. Quando isso está verdadeiro dentro de mim, essa caridade ela vai naturalmente. É o exemplo que eu dei no comecinho da minha fala. Você vai numa casa, você abre a porta, você se sente bem acolhido. Não precisa nem te dar, seja bem-vindo. Você sente que a energia é boa. Porque ali se constrói uma coisa chamada egrégora. Numa casa espírita como essa aqui, vários livros do Chico, ele fala que você chega e olha do lado de fora, você vê o tipo até da cor da energia que transborda. Então, é muito importante a gente acostumar ou começar a olhar para dentro e perceber como é que nós estamos enquanto eu, enquanto equilíbrio interno, enquanto consciência de mim. E é muito fácil a gente perceber isso. Eu pergunto para qualquer um de vocês, pergunto, quem é você? A resposta vai ser nome, CPF, profissão. Tá bom, mas quem é você? Ah, eu sou o João. Tá, João, fala de mim. Ah, é difícil, né? Quando vai fazer processo seletivo, uma das perguntas que o psicólogo geralmente faz é isso. Fala um pouquinho de você. Ah, eu trabalho, isso. Não, fala de você. Quem é você? No que você acredita? No que você vibra em termos de energia? Eu diria, meus amigos, que às vezes a gente conhece muito mais o outro do que a gente mesmo. E muitas vezes a gente passa uma existência inteira sem se conhecer, sem saber o que nós estamos vibrando. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Muita gente acha que, eu passei nessa existência aqui, eu fiz muita caridade, eu vou para o nosso lar, então estou garantido, eu já tenho o passaporte carimbado. Praticamente todos os estudos que eu já vi, que eu olhei, quando a gente desencarna, nós vamos para um lugar por afinidade vibracional. Se eu sou amargo, ranheta, briguento, pessimista, encrenqueiro, eu desencarnei, desabrochei e vou para o nosso lar lá, cheio de luz. Claro que não. E até vou brincar com vocês. Será que se nós, desencarnando, a gente for para o nosso lar, a gente vai dar conta? Cara, será que a gente dá conta de ir para uma egrégora de alta vibração? Talvez não. Então, o que eu estou convidando vocês a pensarem? Sobre como é que eu estou administrando a minha energia diária. Quem de nós consegue acordar de manhã e rezar legalzinho e fazer uma conexão, uma vibração boa? Será que a gente consegue fazer isso todo dia? Será que a gente consegue fazer uma oração bacana todo dia antes de deitar e pedir que a gente vá para vibrações boas? Para saber o teste, isso é só a gente tentar lembrar do que a gente sonha à noite. Não é todo dia que a gente sonha com roseirais e jardins bonitos. Então, essa questão da vibração energética, ela é o verdadeiro sinal que a gente tem de como é que a gente está nessa escola. E não é novidade para ninguém que a reencarnação, o que é? A gente vem, tem gente que fica de recuperação bimestral, tem gente que fica de recuperação no final do ano, e tem gente que toma bomba. E já ouvi alguns espíritos, não foi de uma maneira, não sei se é ingênuo ou não. Mas tem gente que é como se estivesse filmando a gente aqui, né? E depois que a gente morre, fica lá um punhado de espíritos superiores passando o fio da nossa vida e avaliando. Não, aqui ele tirou 10, aqui ele tirou 5. Não, aqui... O que vai nos permitir uma evolução ou não é aglomerado, a junção das nossas vibrações. Alguém que já viu aquele filme da Irmã Dulce? Tem, né?
A televisão é capaz de assar até na televisão livre. Ela é uma freira lá da Bahia. E ela foi para um convento e ela não podia ver gente na rua. Ela catava e levava para um convento. Imagina isso nos anos 40. Era uma confusão danada. E por que ela fazia isso? Porque ela acreditava que aquilo tinha que ser feito. Era dela. Então não queria agradar, impressionar ninguém. Ela fazia aquilo porque estava dentro dela. Então, meus amigos, eu estou convidando vocês, e aí faço isso para mim também, porque às vezes é muito fácil a gente ir aqui na frente e falar, faz assim, 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 assado, né? Passando a impressão de que a gente consegue fazer também. Não. Estou no mesmo barco que todo mundo, estou aprendendo com todo mundo, tenho os mesmos erros que todo mundo. Mas o caminho melhor, o caminho mais adequado para a gente conseguir ter uma vida mais saudável é buscar uma vibração boa. E isso só acontece quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente consegue entender quem somos nós. Eu estou com raiva da Geni. Por que eu estou com raiva da Geni? Eu estou com raiva dela porque o que ela fez que me fisgou? Eu brigo com a minha mulher todo dia, por quê? Eu não dou certo com o meu filho, por quê? O que acontece? O que está pegando? Só que é muito difícil para a gente fazer essa autoleitura, esse olhar para dentro e entender como é que a gente está vibrando. E, naturalmente, tem um lado bom disso também. O que eu tenho observado nas minhas relações, nas amizades que eu tenho? Casais que chegam aos seus 40, 50 anos, que estão mais zelosos um com o outro, mais carinhosos um com o outro, realmente deixando transbordar aquela construção de uma vida. Dentro dessa perspectiva, o que eu estou convidando vocês a refletir? Que a evolução, ela não acontece só de fazer caridade, só para fora. Pelo contrário, é para dentro. A gente ser, olha que doido que eu vou falar para vocês, a gente ser carinhoso com a gente mesmo, a gente ser caridoso com a gente mesmo, a gente ser tolerante com a gente mesmo, a gente ser amável com a gente mesmo. Às vezes é mais fácil a gente comprar presente para o filho, para o sobrinho, para o neto, do que a gente comprar para a gente. Papais e mamães, estou falando bobagem? E vovós. E vovós? Faz um aperto, faz uma prestação lá no Edmil, né, de 18 parcelas no carnê, para dar um presente para o filho, para a filha, para a neta, seja lá. Mas vai precisar comprar uma roupa para a gente fica, né? Agora estou apertado, não posso. E isso, meus amigos, gera uma situação muito complicada, que dentro de nós tem uma criança que também precisa de afeto, que também precisa de afago, que também precisa se sentir amada. E a gente fica meio que, às vezes, implorando amor do outro, atenção do outro, e às vezes a gente até briga para ter isso, e esquece que se não houver o alto amor, o alto afeto, o alto cuidado, o alto perdão, quem de nós já não teve aquele diálogo interno e, nossa, como é que eu sou burro, como é que eu fiz isso? E fica remoendo aquilo um dia, uma semana, um mês. Tem gente que remoe isso anos. Perdoa o outro, mas não se perdoa. Mas quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Com essa vibração, gente, para onde que nós vamos? Eu vou exagerar e brincar um pouquinho com vocês. Nós vamos de ponta cabeça para o umbral. Olha lá que nós estamos vibrando. Né? Muitos de nós, às vezes, é como se pegássemos um chicote e nos açoitássemos.
Qual que é a vibração dessa fagulha de Deus que está dentro de nós? É preciso que a gente se ame, é preciso que a gente goste da gente, porque a gente só vai ter uma relação bacana com o outro quando esse amor próprio ele transborda. Senão vira, nós nos tornamos pedintes ou imploradores do amor do outro. Aquele casamento de 50 anos que não precisa ser assim. A partir do momento que eu me respeito, que eu me amo, eu consigo deixar que o outro me ame de uma maneira respeitosa. Cristiano, de onde que você está tirando isso? Leia todos os livros espíritas. Está lá. O tempo todo o Chico está falando disso. O tempo todo o André Luiz está falando disso. Então, gente, antes que a gente vá construir alguma coisa para o lado de fora, é preciso que a gente organize a casa. É preciso que a gente olhe para o nosso guia, para o nosso anjo da guarda. Aqui a gente está numa casa espírita e a gente pode falar isso, mas se for de outra religião, que ore para o santo, não sei das quantas, vamos ser um pouquinho pretensioso. Vocês acham que Deus, dentro dessa infinitude que eu estou falando para vocês, está lá preocupado se a gente está rezando para o santo X ou para o santo Y? Que importância que isso tem, gente? Na verdade, nós somos energia. Nós somos fagulhas de Deus. Não importa o santo, o anjo. Eu tenho uma amiga, ela foi criada num sistema muito católico. Um dia a gente batendo papo, tomando cerveja e tal. Aí alguém da roda falou assim, mas tem muita gente que não conhece o Cristo. Mas como assim? Como que tem gente que não conhece o Cristo? Aí um amigo nosso que era muito racional, muito prático, falou, Bia, quantas pessoas você acha que tem no planeta Terra? Sei lá, na época, 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas são cristãs na Terra? 2 bilhões? Então, vamos por 2 bilhões. Tem 5 bilhões de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ainda dentro dos seus ensinamentos. Mas tem lá no seu país, na sua região, as suas crenças. E está tudo certo. Agora, o mais bacana, praticamente em todas as religiões do planeta, o princípio é o mesmo. Evolução, crescimento, fazer o bem. Mas não dá para fazer o bem para os outros sem que a gente faça primeiro o bem para nós. Sem que primeiro a gente se permita viver com alegria. Imagina aquele cara ranzinza, briguento, encrenqueiro, na hora que desencarna, ele pode ter dado um punhado de esmola para um punhado de gente. Onde é que está a conexão dele, a vibração energética dele? Aquilo ali. Mas eu morri, eu vou para as cidades espirituais. Não vai, não tem como ir, porque a tua vibração não é essa. Nós vamos para onde nós estivermos vibrando. O pessoal que trabalha aqui com os trabalhos, o que é esse trabalho mediúnico? Né? Quantos espíritos sofredores vêm porque sequer se deram conta que desencarnaram? Muita gente desencarna e fica ali apegado às suas posses materiais. Mas eu sou espírita, não vai acontecer comigo. Será, Dini? O que nos faz diferentes? No entanto, tem gente que às vezes nem religião tem, mas está numa vibração bacana. Está numa conexão superior bacana. E isso, gente, se nós formos olhar a visão kardecista, a visão do Kardec, faz todo o sentido do universo. O que é a evolução espiritual? Onde é que está o certificado de que nós fomos bem nessa encarnação? Imagina, não vai ter lá, cada 10 reais que você dê de esmola, um prato de comida, você vai receber o bônus e isso vai contar. Não é isso. É
o quanto eu consigo perceber e vibrar na energia boa. Isso é um trabalho interno, de auto-reconhecimento, de autocuidado. E quando é que a gente sabe que a gente está conseguindo trilhar esse caminho direitinho? Quando a gente tem alegria, quando a gente tem, eu não sei qual é o oposto de maledicência, beneficência, não sei se tem uma palavra que é o oposto de maledicência, né? Mas é quando a gente consegue falar bem do outro gratuitamente. É quando a gente consegue ser gentil, não por obrigação, mas porque a gente é gentil. É quando a gente acolhe. Não é porque minha mãe me ensinou para ser educado, eu vou acolher bem as pessoas. Não, é porque eu estou com vontade de te acolher. Porque é meu, isso me faz bem. Então, meus amigos, parando talvez na referência para nós, o quanto que a gente tem de alegria, o quanto que a gente tem de amigos espontâneos, o tanto de abraços espontâneos que a gente tem, né? Cheguei ali desculpa, não sei o seu nome, né? Mariluz, vou tirar uma foto aqui. Ela foi sorridente, percebe? Isso é acolhimento. Eu me senti acolhido. Kardec conversou comigo. Eu me senti acolhido. Né? A Gemil, Cristiano, volta aqui de novo, papai. Isso a gente se sentir acolhido. E nós desacostumamos, infelizmente a palavra é essa, de elogiarmos, de sermos gentis com os outros. Tem uma teoria que chama Teoria das Carícias, de um autor chamado Eric Berne. Ele diz que a carícia negativa faz a gente se sentir mal. A carícia positiva faz a gente se sentir bem. Vamos ver se alguém reconhece. O que seria uma carícia negativa? Você é chato, hein? Você está me interrompendo aqui? Pode-se no seu lugar? Eu sou o professor aqui. Precisa ser mais... Eu fui duro com ela. Ela acreditou. A carícia negativa ou estímulo negativo é aquilo que faz com que a gente se sinta mal. Ou uma linguagem simples, falta de educação. Carícia positiva faz com que a gente se sinta bem. Se você quer um botão de rosa, te dou um botão de rosa gratuitamente. Né? Ou respondo de uma maneira grosseira, como eu simulei aqui para você. Eu diria que tem, não sei se dá para medir isso, né, mas eu diria que tem os dois extremos da carícia negativa e da positiva. Eu acho que a carícia mais negativa possível é você matar alguém de uma maneira violenta. Acho que é o extremo de você machucar alguém, efetivamente, matar alguém. E o extremo da carícia positiva, eu não vou ter a possibilidade de vivenciar isso, mas algumas mães aqui, possivelmente, é o momento de você dar à luz e amamentar o filho. Acho que deve ser a coisa mais do amor de Deus mesmo, né? A coisa mais maravilhosa do mundo. É uma coisa que as mães relatam que é maravilhoso. Eu colocaria esses dois extremos. Só que existe, seu nome? Vânia. Vânia. Dentro desse conceito, dessa teoria de análise transacional, o Eric Berne diz que a gente tem uma bateria de carícias, uma bateria de estímulos. O que significa isso? Toda vez que essa bateria começa a ficar muito descarregada, a gente começa a fazer coisas para abastecer. Só que no dia a dia nosso, gente, a gente dá e recebe mais carícia positiva ou mais carícia negativa? Negativa. Eu diria que 90 e tantos %. Porque é muito mais fácil você ser grosseiro, é muito mais fácil. É que eu não entendi a carícia negativa, porque carícia negativa é uma falta de educação, é uma grosseria, é um não entender o outro. Não dá para entender o que é uma carícia negativa. O que eu estou fazendo para ela aqui? Estou virando as coisas, estou fazendo uma carícia negativa. Você está conversando comigo? Eu estou aqui. Está associando a carícia no pó. A carícia. A carícia, vamos tocar então por estímulo. Isso. O estímulo fica melhor. Você chegar, marcar comigo às 8 horas e chegar às 8h30, isso é uma carícia negativa. O que eu estou dizendo para você? Você não é importante para mim. Chegou 8h02, tudo bem, mas chegou 8h15, é um desrespeito. Você está dizendo para o outro assim, você não é importante. Percebe? E a gente está tão acostumado que
o ideal, acho que talvez eu consiga esclarecer melhor para você, o ideal é um estímulo positivo, mas na falta do estímulo positivo, um estímulo negativo é melhor do que a indiferença. Você quer coisa que deixa a gente mais desesperado e alguém tratar a gente com indiferença? Porque a gente não viu, não dá atenção, não considerar o outro. E toda vez que a nossa bateria de estímulos fica lá no ponto crítico, acabando, o que a gente faz? A gente dá um jeito de arrumar uma encrenca que é para abastecer. É muito mais rápido e fácil o estímulo negativo do que o estímulo positivo. É muito mais fácil. Brigar com... Gente, se eu quiser sair daqui tocado, literalmente escorraçado daqui, menos de 2 minutos eu consigo brigar com todos vocês aqui. Consigo ou não consigo? Sim. Olha, faz 45 minutos que eu estou tentando agradar vocês, ó. E talvez não consiga. Mas, se eu quiser, em menos de 2 minutos eu brigo com todo mundo aqui. E a Geni nunca mais me chama e ainda vai fazer até macumba para eu não voltar. Porra, esse povo da Varginha. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, que a sociedade, desde que o mundo é mundo, e faz parte do nosso processo evolutivo, nós estamos muito longe de ser uma confraria de espíritos elevados. Se fosse, nós não estaríamos aqui. Claro que não. Então, a gente se abastece, a gente se alimenta muito mais de coisas negativas, da agressão, do descaso, da maledicência, do que do elogio, do afeto, do carinho, do afago, do aconchego. Estou falando bobagem? No nosso trabalho, você leva um ano inteiro para o chefe dar um elogio, né? Mas a bronca é todo dia, toda hora. No nosso relacionamento, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais. Vamos olhar a dificuldade que a gente tem para elogiar, para agradar. E se agrada, o outro ainda fica desconfiado. Né? Tem uma historinha boa que eu gosto de contar. O sujeito foi lá, escutou essa palestra do Cristiano e falou assim: eu vou comprar um buquê de rosa e vou levar para minha mulher. Quero ver se ela não vai se entusiasmar com esse estímulo positivo. Chegou lá, buquê de rosa. A mulher abriu a porta. Tá batendo na porta por quê? Você perdeu a chave de novo? Aí, buquêzão de rosa. O que você aprontou? Bem assim. Tá me agradando. O que você está querendo? Ou seja, nós estamos tão acostumados com o estímulo negativo que quando vem o estímulo positivo a gente sequer acredita nele. E a gente começou a se alimentar. De novo, eu quero voltar aos extremos para a gente precisa entender o que eu estou falando. Uma suposição: o pior estímulo negativo possível é você matar alguém de uma maneira muito violenta. E o melhor estímulo positivo é uma mãe amamentando com amor do seu filho. Eu não consigo imaginar algo, pelo menos nesse mundo encarnado, melhor do que isso. E lembremos de que a gente faz muita coisa para não entrar na inanição afetiva. O que é inanição afetiva? É a gente não se sentir nem amado, nem recusado por ninguém. É o vazio, é a bateria zerada. E toda vez que a nossa bateria vai lá no chão, a gente dá um jeitinho de arrumar uma briga. Por quê? Um tapa é melhor do que a indiferença. Então, meus amigos, para além disso, tem um outro conceito de psicologia que ele tem muito a ver, eu quero só puxar lá um pouquinho e não vou ficar lá, que chama de sistema de crenças. O que são sistemas de crenças? Desde que a gente é pequeno, a gente escuta um punhado de coisas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores e assume isso como uma verdade absoluta. Meninos, vamos ver se vocês já ouviram essa. Homem não chora. Quem de nós não cresceu ouvindo isso, né? E se chorasse, ainda falava que a gente era maniquinha, né? E aí o que acontece? O sujeito está lá naquele momento mais gigante de dor emocional, afetiva, não se permite chorar, não se permite sentir. Quem tem que arrumar a cozinha é a mulher, né? Quem cuida da casa é a mulher. Essa é uma crença arraigada. E
trocentas mil crenças que a gente tem como verdade absoluta, sem raciocinar. O homem tem que trabalhar, o homem que tem que sustentar a casa. Quem falou? A mulher também pode, os dois podem fazer um trabalho juntos. Bacana. Nesse sentido, a modernidade está sendo muito legal, porque muitas crenças estão indo para o espaço, muitas crenças estão sendo vistas. Só que tem um detalhe que a gente tem que olhar. A própria questão da religião, ela tem muitas crenças que nos impedem de enxergar Deus, ou espiritualidade, ou seja, o que for, de uma maneira leve. Quem de nós que não ouviu uma expressão chamada não faz isso não porque Deus castiga? Nós que somos mais antiguinhos um pouquinho, nós não crescemos ouvindo isso? Deus castiga. Eu era moleque, eu era criança, lembro dessa história muito clara. Tinha uma moça lá que não era babaca, na época não tinha essas coisas, era uma moça que cuidava de mim lá. E por alguma razão eu falei assim, nossa, como é que o céu está preto? Aí ela disse para mim assim, não pode falar isso não. Eu falei, por quê? Ah, teve uma moça que falou isso, que o céu estava preto, e uma voz respondeu para ela, mais preta está sua alma no inferno. Cara, eu passei a minha infância acreditando nisso. Até hoje eu olho no nuvem escura e falo, opa! Está esperando a voz. Será que está mais E qual que é a grande sacada do sistema de crenças? Ela é irracional. A gente não leva isso no nosso sistema de... Ela não tem piloto automático. E muitas das coisas que a gente faz para a nossa vida e na espiritualidade é reagir com base em crenças. Quer ver? Meninas, vamos ver se vocês já ouviram essa frase. Ser mãe é padecer no paraíso. Mãe não morre de congestão. O que significa isso? A mãe ela não vai comer muito porque ela vai estar sempre tirando da boca para dar para o filho. E são crenças que a gente acredita e às vezes norteiam a nossa vida. Não quero fazer nenhum tipo de crítica aqui, mas nós latino-americanos, católicos, a gente foi criado muito numa coisa muito forte, que é o pecado. Nós nascemos com o pecado original e estamos ferrados, nós vamos para o inferno. Quem de nós não cresceu ouvindo isso? E será que Deus quer que a gente seja pesado, triste, doloroso, rancoroso? Cara, como é que a gente vai para um plano espiritual elevado se a gente é triste, se a gente é pesado, se a gente se mutila, se a gente se cobra, se a gente não se permite a alegria, o contentamento, a confraternização, o abraço, o sorriso, a brincadeira, a festividade. Não estou falando de cachaça, não, estou falando de festividade. Então, algumas religiões, elas criaram até uma sociedade que é pesado. Viver, ser mãe e padecer no paraíso, é mais ou menos isso. E aí que eu estou fazendo a conexão das duas coisas, a gente leva a essas crenças, quase que inconscientemente, a gente não toma consciência disso, a gente fica no piloto automático e cumpre certinho essas normas que são pesadas e são doloridas e faz com que a gente se torne pessoas tristes, faz com que a nossa vida seja mais preta do que a nuvem do céu. E não tem necessidade. Será que Deus e Cristo quer que a gente seja pesado, triste, briguento? Eu não consigo. Até onde eu vejo todas as teorias, todas as leituras espíritas, eu não vejo de momento algum falando disso. Mas nós temos séculos que isso nos foi ensinado, sobretudo nós latino-americanos. Vamos dizer, católicos latinos, vamos chamar assim. Não estou fazendo crítica à religião, estou fazendo uma crítica ou uma leitura de um fato que é verdadeiro. Em algumas concepções, você ir para uma festa é pecado. Não tem por que ser pecado. Então, gente, amarrando agora a minha fala, Deus é energia. A gente não sabe ainda exatamente qual é a configuração exata de Deus, porque a gente não tem condições ainda de entender. Mas
nós temos sinais aí que vêm dos livros, dos espíritos superiores, enfim. O universo é absurdamente infinito. Eu sempre, quando eu vou rezar e fazer algum trabalho mais espiritual, eu costumo dizer assim, que seja pelo bem, com o bem, para o bem, e junto com o bem, para o bem, pela luz, com a luz, de acordo com a vontade de Deus e as normas do universo. Porque o universo é perfeito, as leis da natureza são perfeitas. E não tem juízo de valor. Choveu na montanha, a água desce e vai para o mar. Não tem juízo de valor. É uma lei da natureza. Então, eu gostaria de convidar vocês para refletirem sobre como é que a gente está conduzindo a nossa existência. Eu quero ser o espírito superior, eu quero reencarnar bem na próxima. Mas é como se o último minuto fosse a redenção. Não, para a gente reencarnar na próxima e bem, nós temos que deixar um legado interno, psicológico, de energia boa, alegre, feliz. Fazer amigos. Fazer o bem por conta desse transbordamento afetivo, desse transbordamento de alegria de viver. Desse transbordamento de gostar de si próprio. Dentro dessa linha que eu estou falando para vocês do sistema de crenças, gostar da gente é como se fosse pecado. É egoísmo, é luxúria, é um punhado de coisa errada. É vaidade. Eu posso gostar de mim, eu posso me achar bonito, eu posso me achar legal. Posso. Eu posso me dar um presente. Eu posso me acariciar. Eu posso dizer, cara, você é legal pra caramba. Eu posso. Porque se eu não fizer isso comigo, quem é que vai fazer? Faz sentido, gente? Quantas vezes a gente, na nossa vida, a gente parou, se olhou no espelho e falou assim, caramba, como que você é uma pessoa bacana? Como que eu gosto de você? Como que eu tenho orgulho de você? Como que você é bonito? Como que você é gente boa? Gente, a gente não faz isso. Mas a gente se olhar no espelho e literalmente, é se auto-chibatar. Você errou de novo. Quantas vezes a gente se cobra quando a gente erra? Do nosso dia a dia, tira um mês, os últimos 30 dias, de todas as pequenas decisões que a gente tomou, será que a gente acertou mais do que 50%? Acho que não. Mas nem por isso a gente vai deixar de viver, nem por isso a gente vai deixar de amar, nem por isso a gente vai deixar de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser profissional, de ser liderança espiritual. E eu acho que se a gente acertar 40%, já está no lucro, está bom demais, e temos que ter orgulho, porque, cara, olha onde que a gente está, nós estamos num planeta que ainda é de prova e expiação. E que bom que a gente teve essa oportunidade. Então tudo vai depender muito de como a gente enxerga o cenário. Eu posso enxergar as coisas como uma oportunidade ou como uma ameaça. Tem uma historinha aqui. Tinha um cara de uma fábrica de chinelo. Ele tinha 2 vendedores, um otimista e um pessimista. Ele chegou para o pessimista e falou assim, olha, lá não sei aonde tem uma aldeia de índios lá e eles andam descalço. Vai lá e vê se tem chance de a gente vender chinelo lá. Aí passou um tempo, esse vendedor falou assim, chefe, aqui todo mundo só anda descalço, ninguém usa chinelo. Manda passagem de volta, não tem que vender chinelo. Ele mandou o vendedor otimista. Chefe, aqui ninguém usa chinelo, mas eu estou fazendo umas reuniões aqui, batendo um papo com a turma, vamos montar uma fábrica de chinelo aqui. Sério, uma mesma realidade vista por um olhar diferente. Bom, para eu concluir então, gente, o que eu queria estar amarrando com vocês? Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Pelo menos acho que a gente tem isso em comum, de acreditar nisso em comum por conta da nossa visão espírita reencarnacionista. Que não necessariamente precisa ser espírita para ser reencarnacionista. Tem muita gente que é reencarnacionista que nunca ouviu falar de Allan Kardec e estão acreditando nisso e a vida continua da mesma maneira. E a vida vai ter a cor que a gente der para ela. A gente sofrendo ou não sofrendo, nós vamos terminar a nossa existência. A tendência é, que você falou, né, a turma que tirou a foto com o Kardec lá, um tanto já foi embora, né, Kardec? Sofrendo ou não sofrendo, a gente vai ter que passar por essa existência.
A tendência é que se a gente for deprimido, se a gente for triste, se a gente for ranzinza, se a gente for encrenqueiro, se a gente não cuidar do nosso coração, a tendência é que a gente adoeça primeiro e morra primeiro. E a tendência é que depois que a gente desencarnar, a gente vai para o lugar em que a gente está vibrando, a energia que a gente vibra. Deixa eu falar um tipo de exemplo. Um sujeito que é alcoólatra, ele desencarnou. Para onde vocês acham que ele vai? Volta para o bar. Lógico, até porque se ele for para a igreja, o que ele vai fazer lá? Ele não sabe o que fazer lá, ele não está acostumado. Ah, mas eu desencarnei, eu mudou. Não, pelo menos até onde eu estudei de espiritismo, a gente continua exatamente do jeito que é, vai vibrar onde a gente está. Então, meus amigos, vamos pensar muito nisso. Que cor que a gente está dando para a nossa vida, que tempero que a gente está dando para a nossa vida, que carinho que a gente está dando para os nossos seres amigos, queridos, os nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. A Aline trabalha comigo, é minha amiga. Depois, Aline, vamos ver a palestra. Vamos lá, está aqui. Percebe? A vida é isso. É o que a gente pode dar para o outro, não por obrigação, se sentir obrigado, mas o que a gente pode dar para o outro, porque isso está transbordando em nós. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá amor se não tem amor. Ninguém dá carinho se não tem carinho. E lembre-se, a gente só vai conseguir dar para o outro aquilo que a gente consegue dar para si próprio. Não tem problema nenhum a gente gostar da gente. Não tem problema nenhum a gente elogiar a gente. Não tem problema nenhum a gente comprar um presente para a gente de vez em quando. Não tem problema nenhum a gente ficar à toa. Meninas, de repente, deixa a pia suja lá. Ninguém vai morrer porque a pia ficou suja. O mundo não vai acabar porque naquele dia você não lavou a roupa da pia. Não vai acabar. Você não vai para o umbral porque você não lavou a pia naquele dia. Pode ter certeza disso. Meninos, o dia que, sei lá, está ruim, sabe? A vida não te obriga a ter que trabalhar mais do que o necessário ou acordado. E, cara, tem um negócio que a gente não se dá conta, mas que nos escraviza muito, chama-se dinheiro. E o danadinho, quanto mais a gente, não estou falando muito não, é mesmo pouco, quanto mais a gente tem, mais crediário nas Casas Bahia nós vamos fazer. É inerente ao ser humano. Fui lá, comprei uma televisão bacana, acabei de pagar a prestação. Mas agora ia ser bom se eu comprasse uma geladeira nova, hein? Ah, e se eu comprasse um carro? É normal. O dinheiro tem que nos servir e não o contrário. Bom, é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha ajudado. E, em última instância, o que eu queria deixar para vocês? Nós somos energia divina. Nós somos um pedacinho de Deus que nos jogou aqui. E, por alguma razão, a gente escolheu estar aqui, ou por alguma razão a gente veio para cá com a família que a gente está, com os amigos que a gente está, na cidade que a gente está, na egrégora que a gente está. E um grande sinal de que a gente não está passando de ano, que a gente não está indo bem, é olhar o tanto que a gente está adoecendo por tristeza. O tanto que a nossa vida está pesada para nós. O tanto que a gente não cuida legal do nosso coraçãozinho. Do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Ou, resumindo, o tanto que eu estou sendo ranzinza, rabugento. E se a gente quer saber se a gente está sendo ranzinza, rabugento, é só olhar. Com certeza, igual desenho animado, tem uma nuvenzinha preta na nossa cabeça. Obrigado, Emílio. Janeiro eu estou aqui. De 2026. De 2026.